Primeiro destaque é para o time rubro-negro. Vamos então ao Leão da Ilha e a quarta-feira do esporte. Diga lá, Vinícius Calado. Valeu, Vibrante, um abraço, boa tarde também a Diego, Moisés, Mário, a todos que estão conosco desta quarta-feira. O Sport treinou hoje pela manhã no CT, o Leão ainda treina quinta, sexta e sábado aqui na capital pernambucana no período da manhã. No domingo já embarca pela manhã para São Paulo, onde à tarde realiza a última atividade antes do jogo da próxima segunda-feira contra o Palmeiras às 7 da noite, fora de casa pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, Derek suspenso vai desfalcar a equipe. Igor Cariús, com lesão na panturrilha, vai desfalcar o Sport não somente contra o Palmeiras, mas a princípio diante de Vasco e também contra o Bragantino. Pelo menos essa é a previsão dentro das 4 semanas projetadas pelo Departamento Médico do Sport para que Cariús se recupere dessa lesão. No lugar de Derek fica a expectativa se Pablo será o substituto, ou Ramírez, ou até mesmo Daniel Paulista opte por um atleta de meio campo para reforçar o Sport sem bola no sistema defensivo e explorar a velocidade de Léo Pereira, Mateuzinho e dar mais liberdade também a Lucas Lima. É aguardar qual a definição sobre a estratégia do Sport do técnico Daniel Paulista. O Sport que hoje oficializou as rescisões contratuais de mais 2 atletas. Antônio Carlos foi oficializado pelo Houston Dynamo da MLS dos Estados Unidos e hoje o Sport oficializou a rescisão em comum acordo com o zagueiro. Outro nome, volante Duqueiroz, anunciado por uma equipe da Rússia, ele também chegou ao entendimento, a um comum acordo de rescisão com a equipe do Sport. E o Leão ainda comunicou o empréstimo do prata da casa, o zagueiro Matheus Baraca, para o Vitória das Tabocas até novembro deste ano, ele que já havia sido emprestado nesta temporada para a equipe do Águia de Marabá. Com isso, o Sport confirma já as saídas nessa era Daniel Paulista, do goleiro Thiago Couto, emprestado ao Vitória, Dalbert, que saiu em definitivo para o América Mineiro, Chico, emprestado ao Apoel de Israel, Fabrício Domingues, emprestado ao Cerro Porteño do Paraguai, Titi Ortiz, que foi em definitivo para o América Mineiro, atacante Gustavo Maia, emprestado ao Criciúma, Arthur Souza, que saiu em definitivo para o América Mineiro, e também Carlos Alberto, emprestado ao Cuiabá. Então essas as movimentações do Sport. Leão que ainda está no mercado, lembrando, o Sport tem até o dia 2 de setembro para contratar na janela de transferências. Beleza, aí o Vinícius trazendo esta quarta-feira do esporte. Palmeiras é o próximo adversário leonino no Campeonato Brasileiro, mas o jogo é só na outra semana. Partida marcada para segunda-feira, 7 da noite, no Allianz Parque. É onde o Leão da Ilha vai jogar pelo Campeonato Brasileiro. Por sinal, a gente tem aqui rapidamente, até para a gente ver o posicionamento do próximo adversário do Sport. Palmeiras é o segundo colocado da competição, tem 39 pontos. Campeonato que é liderado pelo time do Flamengo, com um jogo a mais do que o Palmeiras. O Flamengo tem 19 jogos e o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo, tem 18. Então essa é a situação do próximo adversário do Sport no Campeonato Brasileiro de Futebol. E vai ter 2 problemas para o jogo contra o Palmeiras. Igor Cariús, já vetado e fora por um mês, e também o Derek. Primeiro, vocês acham que o Sport deveria ir atrás de lateral por conta dessa ausência do Igor Cariús? Deveria ter contratação? O que é que vocês acham? Já não era sem tempo, viu, Carlos? Já não era sem tempo, porque o Kevson chegou e até agora não disse para que veio. Para mim não é um atleta de envergadura para jogar no Sport na Série A, tudo bem, é base do Santos, mas até agora não fez nenhuma partida convincente. E um jogador como o Igor Cariús, que apesar das suas limitações para uma Série A, mas é um jogador que até corresponde e mostra vontade. Só que para o mercado, para a situação do Sport atual, tem que buscar um outro lateral esquerdo. O Kevin é um jogador assim, jovem, pode até se promover mais na carreira, mas para este momento que o Sport precisa, para mim o Sport tem que buscar mais um para a posição. Ele nem disse e nem vai dizer para que veio, porque não tem o que ele falar mais. E nem o que mostrou. Infelizmente, não dá, amigo. Kevson, o nome dele Isso. Foi um prazer, né? Mas só ano que vem, amigo. Quer ele pro seu time? Não, tô fora. O Ameriquinha tá montando um time diferente para estrear dia 30. Por sinal, eu tava vendo aqui que Leila Pereira, Lisa, o avião dela agora faz voo comercial. Olha aí. Ela pode alugar para outros times, inclusive. Quem tiver interessado, né, outras equipes do futebol brasileiro, pode falar com a tia Leila, que ela está alugando
E aí viaja a hora que o time quiser. Não precisa, né? Passar por espera de voo, papapá, não. Pronto. O avião fica fretado para aquela determinada equipe. É só pagar o aluguel, né? Tranquilinho. É baratinho. Alguém já conseguiu adivinhar se Abel Ferreira mete força máxima com o Sport? Sim, vai com força máxima. Ele vai. Vai total, é. Ele vai poupar jogadores para amanhã. O jogo está classificado para as quartas da Libertadores e o foco dele é buscar a liderança do Campeonato Brasileiro. Se o jogo fosse depois do jogo do Sport, tudo bem. Mas como é amanhã, um abraço, meu amigo. Por isso que eu falei agora há pouco, Vibrante, Diego e Mário, e ouvintes aqui da Transamérica, para esse jogo eu iria com 3 volantes do setor do meio de campo. Eu E iria aí com eu o goleiro. Ah, é? Colocaria um 4-4-2. Não se Certo. abra não, meu amigo. Não vá não com a cara e a coragem, não. Eu iria no O Sport esquema... sentiu isso aqui, Vibrante, no primeiro jogo. Primeiro jogo aqui, você vai lembrar, o Abel veio com o time reserva. E quando ele percebeu que poderia perder para o Sport, ele foi acionando ali a galera que é dar um Zena titular. E ganhou o jogo. É verdade que foi com lance polêmico, ponto. Mas ganhou o jogo. Eu iria no esquema 10-10-1. Gracinha, Mário. 10-10-1. Não, 10-1. 10 na defesa e um no meio campo. E um no ataque. E 2 goleiros. Bota os 2 pra jogar. O Kaique França e o Gabriel Vasconcelos. Meu amigo, acabou. Infelizmente acabou. Eu pelo menos não vou aqui iludir o torcedor, tá? O meu papel aqui não é esse. É falar a verdade, triste. Claro, o Sport tá rebaixado. Ou você tá achando que não vai cair? Acho que vai, mas não está rebaixado. Ainda Vibrante. não, infelizmente. Não está. Oi, Diego. Falando sobre esse 4-4-2 que o Moisés está estipulando para o jogo do Sport na segunda-feira, eu até vejo isso com bons olhos. Até porque o Sport já se entendeu muito bem com 3 volantes. Até lembro bem daquele jogo contra o Grêmio, quando entrou o Pedro Augusto. Aliás, o Pedro Augusto, sempre que foi acionado, ele apareceu muito bem. É um primeiro homem de desarme, até melhor do que o próprio Christian Rivera nesse fundamento. Então, um trio formado por Pedro Augusto, Rivera e Zé Lucas, fechando essa contenção, seria interessante, com o Lucas Lima fechando a meia de armação. E o ataque formado por um centroavante, talvez o Colo Ramírez, e mais o Mateuzinho. Para mim seria assim um 4-4-2 bem interessante, até porque para segurar esse Palmeiras que tem Flaco Lopes, Facundo Torres, Vitor Roque, que também já deixa os seus gols, Maurício, Piquerez, que é um lateral que avança bastante, e sem contar que o Everton, um baita goleiro. Então o Palmeiras com força máxima tem que se segurar bastante para conseguir pontuar por lá. Rapaz, falando no Sport, eu estive hoje à tarde na Ilha do Retiro e fui fazer uma entrevista com o Yuri Romão. Mas aí ele me trouxe, né, uma condição que poucas pessoas estão falando. O mandato dele vai até dezembro de 2026. Até dezembro de 2026. E ele disse, olha, eu sou o último presidente executivo, sozinho do Sport, porque vem aí o Conselho Administrativo do Sport, que será formado por 5 componentes. Serão 5 no comando do executivo do Sport, né? Isso era chamado de Conselho Administrativo. Vai ser uma coisa muito nova para todos, associados, imprensa, torcedores, todos, para todos. E não sei se já deu tempo de vocês estudarem um pouco a respeito, lerem um pouco a respeito de como é que vai ser esse funcionamento. É uma coisa diferente. É como se a gente estivesse falando a nível de país, é como se a gente estivesse falando de um parlamentarismo, não mais um regime presidencialista, mas sim um parlamentarismo. Dessa forma que o esporte deve funcionar a partir de janeiro de 2027. Qual a tua expectativa, Moisés, a respeito de um formato diferente assim? Olha, Vibrante, coisa que não tem tanta participação dos sócios, você fica com o pé atrás, porque agora é um grupo, né, que vai resolver ali, numa reunião, não vai ter mais um presidente eleito ali com voto, né, o bate-chapa. Particularmente, eu nunca gosto disso, né, em qualquer lugar. Acho que tem que ser democrático, né, tendo ali o voto do sócio, que passa o ano todo ali pagando a sua mensalidade, e ele tem que ter o direito de votar, tem que ter o direito de chegar lá e dizer, ó, eu não quero esse presidente, quero o outro. Eu entendo que o outro é melhor para o meu clube. Eu sempre entendo isso. Mas eu estou na expectativa para saber como é que vai ser. De fato, ele tem razão. Ele é o último presidente da forma que foi eleito, né?
Isso aí teve uma votação e ele conseguiu muito bem, né? E aí vale ressaltar, ele dentro do esporte, entre as correntes, ele conseguiu alinhar e a partir do momento que ele alinhou, ele conseguiu esse novo modelo, né? A partir do mandato dele, assim que finalizar. Fico curioso para saber como é que vai ser, para saber mesmo como é que vai ser, porque o esporte está vivendo uma crise política, isso muito carregado pelo momento, né, do clube, isso é natural. O carro-chefe de qualquer clube é o futebol. Se está bem, algumas coisas ficam ali, né, em segundo plano. Mas se não está bem, aí a oposição vai pegar pesado, como está sendo. Aí eu fico curioso para saber. Mas para mim, eu sou muito mais daquele do bate-chapa. Veja. Ou então fica claro e vira uma SAF. Que aí você recorre a um dono. Vamos lá, algumas situações. O que eu consigo entender até agora é que vai haver bate-chapa de conselhos. Não existe um cabeça, né? Não existe um presidente, mas sim você vai votar em 5. 5 vão estar lá compondo uma chapa, 5 vão estar compondo outra, seja lá quantas chapas forem. Mas não vão votar em um nome só. Eles vão votar na chapa, nos 5, né, que formarão o conselho. Não é nada imposto. Se tiver, ao contrário, pelo que eu entendi, é assim que vai funcionar. Então os sócios vão votar, mas vão votar, eu acho que esse conselho é o melhor, ou aquele conselho é o melhor, que é o que vai se chamar de conselho administrativo. Eu achei interessante, Diego, por um ponto que eu achei interessante, melhor colocando. Vamos lá, são 5. Se um pisar na bola, se um fizer algo irregular, todos os outros 4 são punidos. Ou seja, o grupo inteiro. Então, esse regime, ele é um regime de autofiscalização, né? Eu estou junto com você, você, Moisés, Sidney e Miguel. Pronto, fazemos o conselho administrativo, né, dos Perronhas Futebol Clube. Se Sidney faz alguma coisa errada, tá todo mundo ferrado. Todos os 5 pagam. Se for para deixar o cargo, os 5 deixam. Então, obviamente que eu vou estar ligado em todos vocês. Vocês vão estar ligados em mim e nos outros. Todo mundo vai se autofiscalizar, porque ninguém vai querer ser punido e perder o cargo. Esse ponto eu achei bacana, né? Agora vai ser um formato que a gente nunca vivenciou aqui no futebol pernambucano. O que é que você acha? Aí vai levar um certo tempo para o torcedor se acostumar com isso, Carlos, porque, como o Moisés falou, o bom e velho bate-chapa, né? Aquela coisa de você criar um grupo, lançar uma chapa de presidente e vice, e aí acontece o processo democrático, ganha quem leva mais votos, tudo bem. Agora, sobre esse novo estilo que o esporte vai colocar e pretende colocar a partir do ano que vem, o grupo, é até interessante que você falou a respeito de você ter uma autofiscalização entre os envolvidos, entre os integrantes do grupo. Agora, tem que ter um cuidado muito grande quanto a isso, porque, por exemplo, no processo eleitoral, vamos supor, o grupo de 5 que vão concorrer à gestão, vamos supor que desses 5, 2 não são de bons olhos para o torcedor, não são de bons olhos para quem está enxergando como será o cenário com essas pessoas. Não vai haver nenhum tipo de oposição, o sócio torcedor não vai ter esse direito de reclamar, de reivindicar, claro, vai ter essa questão do voto. Agora, o que não pode ocorrer é esse descontentamento. Outra coisa também que pode ser um ponto bem delicado. Essa autofiscalização, ela pode ser um caminho de 2 vias. O primeiro caminho é haver realmente uma efetividade nessa questão de um observar o trabalho do outro, e se um vacilar, todos pagam. Agora, o que não pode acontecer é a chamada vista grossa. Eu vou passar a mão na cabeça dele porque ele é dos meus, ele faz parte do meu grupo. É isso que não pode acontecer, e isso fere também o processo democrático, porque a fiscalização e a transparência são 2 pontos fundamentais para que haja assim uma fluência melhor da gestão e, consequentemente, haja o devido sucesso. Yuri me confessou que em relação à SAF hoje não existe nada em andamento, mas ele tem pretensão e toda a intenção de fechar o mandato dele com o esporte tendo SAF. Porém, não vai ter nenhum envolvimento imobiliário. Não entra a Ilha do Retiro, não entra o CT, não entra nada de patrimônio estrutural do esporte.
Diferente do que está em andamento no Santa, que o Arruda vai entrar. No Sport não entra nada, em absoluto. É só o futebol. Única e exclusivamente o futebol. Isso aí ele não abre mão, dentre vários e vários modelos de gestão que a gente tem, porque as SAFs elas são as mais diversas, né? Cada SAF é uma SAF diferente, tem um modelo diferente. Fortaleza, Botafogo, todos que estão aí, Cruzeiro, Bahia e por aí vai. Perguntei até, né, qual é o que mais lhe agrada desses que já estão aí. O Yuri me disse que o do Bahia. A SAF do Bahia é a que mais agrada ao modelo. Mas não que o Sport vai buscar algo igual. Na ótica dele, nenhuma é igual. Toda tem o seu modelo individualizado para determinado clube e para as suas particularidades e peculiaridades. Pois não. Você tocou dois exemplos, né, das equipes que têm processo de SAF. Sobre o Bahia, qualquer clube do Brasil queria fazer parte do Citigroup, né? Então isso fica muito fácil. Até por conta da gestão atual do Bahia, que tem um grupo internacional, multinacional, mas tem o presidente, tem o CEO, que ditam as condições e resolvem as questões finais do grupo com o clube que é o Bahia. E sobre o Fortaleza, você lembrou muito bem. Quem fala mais? Marcelo Paes. Mas lá ainda existe, sim, o processo de presidencialismo. O atual presidente é o José Rolim Machado, que foi eleito esse ano para poder comandar o Fortaleza até 2027. Mas é praticamente um governo formado por duas pessoas. Porque o Marcelo Paes é o homem principal, né, o homem mais forte do Fortaleza hoje, e o presidente do Fortaleza atual, o José Rolim Machado, é o cara que delega as ações administrativas do clube hoje.